É isso aí, meus amigos. Nosso amigo Cleveland com os probleminhas técnicos para entrar, já já se junta a nós. Hoje temos aqui conosco Vitor Loyola e seu belíssimo topete de fazer inveja aos demais membros da turma. Não tanto no meu caso, mas enfim, aos demais. Mas é a vida, fazer o quê? Uns com tanto, outros com tão pouco, não é verdade? Bom, meu amigo Marcelo Guterman, meu xará, o nosso zagueiro central, nossa última linha, ele da medalhinha para cima sempre, a bola passa, o jogador nunca, professor Rodrigo Delosso. E vamos começar agora o nosso De Tudo Um Pouco show, na sua 65ª edição. Eu nunca imaginei que vocês pudessem ser retardados a esse nível, de aguentarem tanto assim. Hoje, inclusive, a gente comentava no grupo lá, um amigo nosso, Guilherme, perguntou como é que surgiu a ideia, né? Do De Tudo Pouco. Eu estava explicando para ele que a gente pretendia fazer um bate-papo num boteco e como a pandemia não permitiu, eu falei, vamos fazer via Zoom, a gente grava e vê no que dá. E o Rodrigo Delosso, com toda a sua sinceridade cruel, falou, poxa, eu pensei que ia ser só uma vez. É verdade. Você vê, você vê que ele vem desde então praticamente sequestrado e sem graça de dizer que não. Então, enquanto ele não, Não. enquanto ele fica sem graça, então toda semana ele tá aqui. Bom, mas vamos aproveitar, né? Não é todo dia que você tem um PhD de Chicago à sua disposição. Meus amigos, para dar seguimento à nossa tradição já sexagenária, por favor, Victor Loyola, nos traga as notícias dos últimos números do Covid. E aí? Melhorando, né? Estamos aí com 3,6 óbitos por milhão por dia, caindo 6, 7% por semana já há 3 semanas. O Fecha a porta número, aí, o filho. número, o número de casos está estável, entre 28 e 30 mil, já há 2 semanas que permanece estável. Não sei se isso é indicativo de um futuro platô na casa dos 2,8, na casa dos 600, tá? Se pegasse percentual, isso seria indicativo de um platô. Daqui a 3 semanas a gente chegar na média de 600, hoje está em 760, e aí teríamos um tempo patinando nessa média. Mas também fala-se que essa nova variante ela é menos letal, enfim. Então vamos aguardar. Mas assim, a verdade é que tem caído com constância, né? E do nosso lado, eu acho que assim, uma questão, aparentemente, é uma questão de tempo para a gente. Já são 13 estados, quase todos os estados do Norte e Nordeste abaixo de 2, quer dizer, um nível muito baixo. Está indo tudo, tá correndo tudo, assim, tudo indica que estamos nos caminhando para a porta de saída. O que preocupa aqui, na verdade, são os números recentes dos Estados Unidos. Isso é uma preocupação. Os Estados Unidos superaram a barreira dos 3 por milhão. Daqui a pouco passa o Brasil. Então, eles tinham uma situação em que eles chegaram a fazer 0,1 coisa e agora, com essa delta, voltaram a subir. É uma subida aguda, não, nem se compara com a das outras vezes, mas incômoda, né? É uma terceira onda? Não é delta, né? Pode chamar de 50ª onda, né? Isso está acontecendo também em Israel, que não está em 3, mas está em 2,6. Enfim, de todos esses países aí, Estados Unidos e Israel são os que têm dos países que a gente conhece, né? Os mais conhecidos, né? Europa e tal. Tem país aí que está com a situação crítica, mas desses que a gente acompanha mais de perto, Estados Unidos e Israel é que tem aparentemente uma situação de delta ainda em subida, sem saber onde vão parar. O Reino Unido, que foi onde ela eclodiu, né, de fato, tem controlado bem os óbitos, estão na casa de 1,3, 1,4 há um mês. Né? Então, não tem subida, isso é um índice bem baixo. Né? O dia que o Brasil tiver esse índice de 1,3, 1,4, nós estamos aglomerando fazendo carnaval. Assim, é um número que, para nós, ainda é um sonho distante, tá? Enquanto país. Então, assim, essa questão da Delta em Israel e nos Estados Unidos deixa um cenário assim, meio de alerta para ver o que vai acontecer, o que não vai. Por outro lado, na Europa não tem causado grandes estragos. A União Europeia segue com uma média de 0,8, baixíssimo, quase nada. Então, assim, não sei explicar.
Já vi conversa de que a Pfizer não segura bem a Delta e os países que estão sofrendo mais, Israel e Estados Unidos, tinham a predominância da Pfizer. Não sei se é verdade. Enfim. Aí as teorias surgem as mais diversas, né? Mas também vi um estudo muito sério que até compartilhei do doutor lá pela Universidade de Pensilvânia, doutor em bioestatística. Ele compara, na verdade, o índice de hospitalização grave em Israel com essa terceira onda, a incidência nos não vacinados, compõe uma parte menor da população lá, uns 20%, ela é muito maior do que nos vacinados. E normalmente as pessoas confundem, elas comparam não vacinados e vacinados e derivam conclusões equivocadas. É que boa parte dos não vacinados é mais jovem, né? Enquanto que os vacinados, os mais idosos, têm uma predominância de vacinados muito grande. Então, uma informação interessante desse estudo que foi feito em cima das informações reais de Israel é que, por exemplo, um idoso, uma pessoa acima de 70 anos vacinada, ela vai ter 16 vezes menos chance de pegar Covid e ser hospitalizada com essa nova cepa do que uma pessoa de 70 anos não vacinada, ok? Ok. Só que, mesmo assim, ela tem a mesma chance de pegar uma Covid, caso grave, do que uma pessoa não vacinada acima de 40. Então, assim, existem fatores de risco que são, inclusive, mais fortes ou tão relevantes quanto a vacina. Então, uma pessoa acima de 70 vacinada, ela tem a mesma chance que um cara não vacinado de 40. Então, isso não está na cabeça das pessoas. Mas aí tem que aguardar o desenrolar dos fatos. Eu acho que a situação brasileira, pelo menos aparentemente, é de queda gradual e assim ficaremos, né? A vacina segue na toada de sempre. Em algum momento nós já temos em alguns estados com 70% da população adulta vacinada, já temos 60% da população vacinada, metade com 2 doses. A segunda dose vai chegando gradualmente, porque o nosso intervalo é maior. E estamos nos livrando. Acho que a gente está se livrando dessa maldita. Eu acho. Ufa! Apesar da Delta ainda. Mas assim, como leigo, se essa variante não implica num aumento de mortalidade, eu acho que é esse o dado mais relevante, né? É verdade. Se não encher o hospital e nem matar, é uma gripe. A sensação, talvez acho que o que tem de bom é poder olhar para trás e saber que o pior já passou e que cada dia é um dia a menos para o final da crise. Não é isso? É isso aí. É Tá isso. certo. Demorou, Bom, né? é verdade. É um dia de cada vez, não tem jeito. Cleveland, meu amigo, você nos ouve bem? Escuto. Você me escuta bem? Perfeitamente. Muito bom tê-lo aqui conosco, ainda que nem todos aqui sejam tão amigos de você quanto eu, mas isso é questões para lidarmos nos bastidores, mas eu sempre fique certo de uma coisa. Na sua ausência, eu sempre lhe defendo, tá? Tem aqui em mim um amigo eu tenho fiel. certeza disso. Tem em mim um amigo fiel, coisa que outras pessoas talvez já não possam assim dizer. Bom, já que você chegou, e já que a sugestão foi sua, e já que a indignação é sua, começa com o senhor. O Procurador-Geral da República foi aprovado por 21 votos a 5, seu nome reconduzido ao cargo por um mandato de mais 2 anos, vai ser submetido a plenário, que provavelmente deve ratificar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Começando por você, Cleveland, o que você tem a nos dizer do nosso Procurador-Geral da República e da sua recondução ao cargo? Não sei nem por que eu fico indignado mais, né, Marcelo? É tão previsível. Cai naquela... Tá me ouvindo? Muitíssimo bem. Cai naquela faixa do nossas instituições não estão funcionando, né? Foi um beijamão lá, mas foi um beijamão meio diferente, né? Ele foi para lá para falar tudo que os senadores queriam ouvir. Mais do que isso, ele foi criticar a Operação Lava Jato. Mais do que isso, ele teve a pachorra de dizer que político não comete crime, mas comete ilícitos.
Então foi assim um festival de falar tudo o que eles queriam ouvir que me deu até vergonha alheia. É algo assim absurdo, é algo que mostra cada vez mais está, como é que eu posso dizer sem dizer que está tudo dominado? Está mais ou menos numa situação em que tem um conluio, digamos assim, para que as coisas fiquem exatamente como estão, como eram no passado, e ele só é mais uma parte dessa engrenagem, né? É vergonhoso. Agora, o que me assusta, só para completar rapidinho, é que esse é o tipo de procurador que passou pelo CAD para deixar nada lá. Você começa a ler os pareceres dele, são assim, não dá nem para começar a ler, e é um da velha guarda. E o pessoal da velha guarda, mais do que ser procurador, muitas vezes acaba sendo advogado. Eles têm escritório próprio, porque é aquela turma que é de antes da Constituição de 88 que podia, e isso foi preservado. Então, é assim algo que me mostra que as instituições do Brasil precisam ser totalmente reformuladas, a democracia do Brasil precisa realmente virar uma democracia e não virar isso que a gente tem assistido nos últimos tempos. Mas olha só, vejam se a minha memória me trai. Vou até falando com vocês aqui e consultando o pai dos burros aqui, o WhatsApp. Mas eu lembro bem que no governo do Fernando Henrique Cardoso, o procurador era o Geraldo Brindeiro, é esse o nome? Isso. E O aí, engavetador geral da era isso que República. é isso que eu ia falar. E eu lembro bem que nessa época ele foi conhecido como o engavetador geral da República, né? É, chegava ali na PGR, gaveta, não passava nada à frente. Então esse é um problema que eu acho que não é desse governo e desse momento, né? Eu acho que esse é um Não, mas tem problema. uma diferença, Marcelo, tem Qual uma que é? diferença assim Isso que eu queria saber. gritante. Diga aí. Naquela época, a proteção dele era, se é que se podia dizer proteção, era com relação ao governo federal, mas ele atuava contra político, sim. É. Esse não atua contra político Entendi. Ele, algum. ele defendia ele não defendia os políticos em geral, só os que estavam no poder. Não, eu não tô defendendo o Brindeiro. Eu estou falando o seguinte, que aqui a situação se agravou a tal ponto que o cara vai para lá para fazer exatamente tudo que os políticos querem. Então ele vai contra a lei, muitas vezes, ele tem um entendimento absurdo da lei, simplesmente para conseguir o cargo. E o Brindeiro não precisava disso. O Brindeiro tinha pelo menos uma base do governo e ele continuou fazendo acusações contra vários políticos da época. Eu lembro disso. Então, tem uma diferença aí que agora a gente escachou de vez. Assim, Ô, Rodrigão, você concorda com o nosso amigo Cleveland que desde que antigamente o pessoal comia de garfo e faca e agora eles se lambuzam não estão nem mais aí? Cara, assim, é tão difícil, porque a gente está reconduzindo um procurador que claramente está pouco interessado em, em preservar a democracia, em preservar as instituições, né? Um procurador que, como o Cleveland falou, quer preservar o status quo, né? Então, eu concordo com o Cleveland. Eu acho que, assim, eu perdi bastante a fé. O que está acontecendo nesse país aqui, Você eu tá nem tipo sei. praticamente um vascaíno. É por aí, tá? Chegou, Tô quase mudando de numa time também. escala de desesperança, você diria que você tá aí. Na escala de desesperança, eu sou Vasco. Essa é a Mas, maior gente, assim, escala cara, possível, não dá para ser mais. nem sei o que dizer, assim, assim, se tivesse alguma, assim, ele poderia ter mudado o procurador, né? E daí a gente poderia ter alguma esperança, sei lá, um outro procurador um pouco mais ativo, um pouco mais agressivo com relação a tudo isso que está acontecendo, mas não aconteceu, ficou tudo a mesma coisa. Então, parabéns aos envolvidos, e só quero voltar e é isso. Só fazer um comentário, tenho muito prazer de estar aqui com vocês, e Obrigado. faço um esforço muito grande para estar. Eu realmente pensei que era uma vez só, falei, isso aqui não vai. Mas assim, eu fico contente de estar errado nesse aspecto, porque acabo aprendendo bastante aqui, acabei conhecendo, interagindo, né? Já conheci um pouco o Cleveland, mas eu conheci o Victor e o Marcelo aqui, e foi muito prazeroso para mim conhecer e conversar com gente inteligente. Então, por isso que o Marcelo Porto, assim,
me trouxe para um grupo de pessoas em que eu consigo conversar e me sentir bem, né? Normalmente, as minhas últimas conversas, assim, com as pessoas, elas têm sido conversas em que eu me sinto constrangido, porque como eu escrevi, eu me sinto fora desse mundo, né? Tudo que eu acredito está sendo basicamente violado, Vem que nós estamos né? aqui para te acolher. Vem cá. Não, não é isso, Abraça cara, esse teu mas, amigo aqui. Vem. Vem, se entrega, vai. Ó. cara, tá tudo sendo violado, entendeu? Assim, tá tudo errado. Então, enfim, é por isso que é a desesperança total. É a desesperança. Meus filhos estão, se Deus quiser, vão embora desse país e eu vou embora assim que for possível. Olha, puxa vida. Rodrigão, primeira coisa, contar um segredo. Você foi o primeiro que eu convidei, porque eu lembro o seguinte, né, meu, se o Rodrigão aceitar, eu já vou falando pros outros que, ó, o Rodrigo já aceitou, já era meio que tipo um cartão de visita, entendeu? Que eu fiquei assim, deu um certo medo no começo, falei, meu, eu tenho que chegar num jeito também que eu deixo os caras à vontade de dizer não, mas a ideia foi colando, rapaz, foi impressionante, fiquei muito feliz. E aí, pô, o Xará foi a cereja do bolo. Xará, falando em Xará, cereja do bolo, e diz aí, e o Aras, você está tão amargurado quanto o nosso amigo Rodrigo, que acha que é daí pra Série C? Ou, Então, ou isso veja, faz parte, ou essas fricções, essas vezes lateralidade fazem parte da democracia e eu da evolução vou, democrática? vou pegar a imagem futebolística, né? Hum, Eu acho que eu vou pegar de novo o Vasco, né? Me desculpa o Vitor. Boa Qual é o problema analogia, do pô. Vascaíno? O problema do Vascaíno é que tinha uma expectativa alta e caiu do Olimpo. É um time grande que foi ficando pequeno com o tempo. O Santos é um pouco isso também, né? Mas o Vasco foi muito mais rápido. Então você tinha aquela, putz, nós somos grande e tal, e aí, putz, foi caindo. Então essa decepção Você acha que assim, o é um pouco. Bolsonaro era um cara que todo mundo esperava que seria disruptivo e ele é mais do mesmo? Não, veja, eu não vou nem entrar no Bolsonaro, o Brasil, né? Entendi. A classe política, toda essa confusão institucional. É assim, me fala um time, Vitor, me fala aí um time da segunda divisão que eu não conheço muito, que não seja desses grandes aí. Havaí? Aliança, CRB, Avaí, CRB. CRB. Havaí, Você Havaí, acha que Havaí os já torcedores, frequentou você acha que o primeiro. torcedor do CRB tá triste porque tá jogando a Série B? Não, Não, concordo, ele entendi. tem uma noção da onde ele está, qual é o tamanho dele. Acho que a gente precisa ter uma noção do país que a gente vive. A gente acha que podia ser um país da Europa. Não, putz, aqueles caras sim, Canadá, Austrália, para dizer um país do hemisfério sul, né? Não, é Brasil, aqui tem brasileiro. Então, é assim, os políticos nascem da massa que existe. Somos nós. Somos nós. É, Então, o quão como povo, no geral, somos melhores do que a nossa classe política, né? exato, não é melhor. Não é Verdade. achar, não, putz, os caras dão as costas para o povo é isso. Você pega a pesquisa de opinião de qualquer coisa, o povo é estatista, o povo gosta de uma mamata, é isso, os políticos nascem daí. Então, assim, por que eu não estou decepcionado? Porque eu sou o CRB, eu estou contente, eu estou Na Série B. ainda na Série B, porque, porra, de repente eu viro uma Venezuela, né? Por que não? Calma que você chega lá. Então eu não acredito. Acho que a gente tem condições de ficar na Série B, mas a gente é time de Série B. É isso. É tipo o Acabou. Náutico, o Santa Cruz. Vai lotar o Isso. estádio, vai fazer festa, mas é Série B. É isso, Série B. Então, assim, eu não, sem desconsiderar, né, a decepção que eventualmente a gente possa ter, e eu gostaria, óbvio, de ser de primeiro mundo, mas nasci no Brasil, né? Podemos, enfim, tenho vários amigos saindo do país, e eu acho que é uma opção também, né? Que não aguentaram isso aqui. Dou toda a razão, de fato, de vez em quando. Tem motivos para, né? Enche o saco, não tem dúvida. Agora, quanto mais dá para esperar, o Aras
para pegar o exemplo, a gente tem uma pauta aí que esse assunto volta, né? Porque é isso, o Brasil é esse, né? Então a gente precisa saber onde a gente está. Ô, Vitão, eu procuro a cada notícia compartilhar no meu mural lá no Facebook, no nosso bate-papo aqui, no meu dia a dia, falando com os meus clientes, com as pessoas do meu entorno. Eu acho que cada situação merece uma análise, um viés. Não sou alinhado com esse ou aquele, não devo fidelidade a partido, a político, nem nada. Eu tenho uma sensação que muito da nossa frustração e da frustração das pessoas em geral é porque, como o Xará disse, é questão da expectativa, né? Eu, por exemplo, fico até surpreso quem tivesse muita expectativa com o Bolsonaro, quando você olha a carreira política do Bolsonaro, né, cara? Assim, uma vida inteira ali, um deputado meio medíocre ali, nada excepcional, que talvez tenha tido a intuição de capturar um sentimento e externar isso numa eleição. Mas entendo que muito da decepção das pessoas está em relação às expectativas que tinham em relação a ele. E eu acho que o Aras aí entra nessa conta, né? O problema de você ter expectativa baixa é que você se acostuma com a mediocridade. Sim. Então, até quando nós vamos ter expectativa baixa? Para sempre? Então, vamos ser para sempre CRB? Pô, então você, de fato, retroalimenta. Se você vai ser para sempre o CRB, você vai retroalimentar aquela coisa da autoprofecia, né? De fato, óbvio que tudo uma questão de expectativa. E nesse sentido, não surpreende o governo Bolsonaro, digamos assim, sendo o que ele é, né? Não surpreende. Mas a pergunta que fica é, bom, então vamos assumir que nós somos o CRB, né? Então nós somos o CRB que está acostumado à segunda divisão. Mas você pode ser o CRB que está na ZR da segundona, ou você pode ser o CRB que está no G4 da segunda, né? Entendi. Então você pode ser vários tipos de CRB. Eu acho que nós estamos mais o CRB na parte de baixo da tabela, não estamos o CRB da parte de cima. Às vezes o CRB da parte de cima, você, vou conseguir entrar no G4 e vou disputar a primeira divisão no que vem. Vou cair depois, mas só o fato de disputar vai ser bom. Nós estamos longe, nós somos o CRB da Z4 da segundona, nesse momento. Isso é aflitivo e eu acho que isso independe muito da expectativa. Então, assim, a expectativa é baixa. Beleza, somos CRB, não podemos esperar ser campeão brasileiro da Série A. Ok. Mas qual é o CRB que nós queremos ser? E eu tô vendo que, assim, a gente meio que é o CRB que sofre para não cair para a terceira, tá? Isso que é o grave, na minha opinião. Também acho que não adianta querer, né, pensar que nós vamos dar grandes saltos, etc. Por tudo isso que já foi dito aqui, que eu concordo com o depoimento dos nossos amigos aqui, mas o problema é que mesmo com baixa expectativa, nós estamos decepcionando. Eu acho que a gente teve um alinhamento planetário aí, que foi a Lava Jato, né? Que é uma coisa raríssima de acontecer. Acho que foi em outubro de 2015, eu vi uma palestra do Deltan Dallagnol e ele contava a quantidade de fatores que tiveram que acontecer simultaneamente para a gente ter aquele aborto da natureza ali, que foi a Lava Jato, né? Quase que um alinhamento de todos os planetas. E aí aconteceu. E desde então, como também aconteceu na Itália, né? As elites ali vieram atacando, minando, e eu acho que o Augusto Aras representa isso. E acho que causa uma profunda decepção, né, ver como aconteceu, como o Cleveland muito bem pontuou, e não que essa decepção seja dele, porque eu acredito também que ele não tivesse lá grandes expectativas em relação ao Bolsonaro, mas é ver a recondução dele, que nada mais é do que a perpetuação do jogo jogado pelos que aí estão. A contrapartida que eu sempre fico me perguntando é o seguinte: que caminho que a gente tem se não for o da ruptura dentro da democracia? Esse caminho é lento demais e não adianta, a meu ver, esperar muito diferente disso, não. Acho que é só mesmo com o tempo. Bom, já que já nós estamos falando disso aí... Agora deixa eu falar de expectativas, talvez você coloque isso em pauta. Ok, em relação ao Bolsonaro, então não se nutria
grandes expectativas. Ok, Certo. todos concordamos. Em relação ao Paulo Guedes, era a mesma expectativa baixa? Não, Como é que tá eu, por exemplo, as minhas expectativas em relação a ele sempre foram as melhores e não sou tão crítico quanto a maioria das pessoas, porque eu acho que ele joga o jogo dentro dos limites dele. Né? Nós estamos numa democracia, o governo depende muito do Congresso, o governo que até tentou ali, num primeiro momento, uma relação diferente com o Congresso, mas que no final das contas veio a pandemia. Aliás, ao contrário, eu acho que o Paulo Guedes, que a pergunta que eu sempre faço é, uma vez que o presidente é o Bolsonaro, ficaremos melhor com ou sem o Paulo Guedes? Eu acho que o Paulo Guedes ainda consegue colocar algum freio no Bolsonaro, porque eu tenho a sensação de que se o Paulo Guedes sair um dia, não será uma mudança para melhor. Eu acho que será uma mudança para pior. Aí eu acho que o Bolsonaro coloca um cara que vai ser muito mais, entre aspas, capacho, ainda que muita gente acuse o Guedes de ser capacho. Acho que o Guedes aprendeu a jogar o jogo, desenvolveu uma musculatura política, lida com as questões aí, coisa que, por exemplo, o Moro não fez. Preferiu sair do que se tornar uma barreira, uma pedra no sapato, enfim. Eu, particularmente, tenho isso. Agora, não sei. Xará, você gostaria de ter quem como nosso ministro está fazendo hoje? Ó, se é o Bolsonaro, você é o Bolsonaro, não pode deixar de ser ele. Tem que pensar com a cabeça do Bolsonaro. Olhando de fora. É melhor Tendo com a concordar com você. Acho, assim, vamos lá. O Guedes tem algumas ideias fixas que são erradas, né? Tipo CPMF, essas coisas, assim, acabam atrapalhando, né? Mas eu diria que, no conjunto, é o presidente da República que manda, né? É o cara que de fato tem o poder político. O Paulo Guedes faz o possível sendo o cara do Bolsonaro. Ele não tem a autonomia, a gente viu isso na reforma da Previdência. De que adianta o Joaquim Levy ser presidente de Dilma. Exato, exatamente. É uma coisa meio limita mesmo, né? Então, concordo com você, com exceção de uma ou outra ideia meio fixa dele, que realmente não tem nada a ver, no todo da obra. Ele tem que ir embora. Bom, então, ele tem que ir embora. Ele tá fazendo. Aí é já outra discussão. Não, mas ele está fazendo. O que acontece? Você coloca o Paulo Guedes lá, aí vem a oposição e diz que essa é a política neoliberal. Sinto muito. Ele está fazendo um desfavor para as políticas corretas. Ele tem que ir embora. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Pelo menos não vai falar que é uma política neoliberal. Pronto. Exatamente. Vai virar o Macri. Abre a porteira. Agora vão usar ele, dizendo que ele fez doutorado na Universidade de Chicago, com essas ideias tudo tortas. É isso que... Senti o calo! Senti onde doeu o calo. Vão dizer que tá com as ideias tudo torta, entendeu? Tá lá fazendo alguma coisa pro Bolsonaro, sei lá o quê. Vão dizer que é política neoliberal de Chicago. Não é. Não é. Então tem que ir embora, porque o que ele tá fazendo é fazendo propaganda contra o que é correto. Se ele está lá fazendo coisa errada e ele tem umas ideias, pelo menos a maioria certa, então ele tem que ir embora. Senão ele está fazendo errado. Esse é o nosso zagueiro. Por que vocês acham que eu falo que ele é o nosso zagueiro? Mas veja só, você é contratado para fazer um trabalho. Certo? Você é contratado para fazer um trabalho. Teu chefe te contrata e fala assim, pô, eu quero que você faça isso. Aí você chega lá, o cara não deixa você fazer o trabalho. Certo. Aí, assim, o que você faz? Então, mas é que tá, Vitor. O que o Rodrigo falou. Eu vou me colocar no lugar do Paulo Guedes, tá? Eu acho que esse exemplo que você falou, para uma empresa, puta, perfeito. Meu cara me deu um mandato aqui. Agora, o que eu entendo? A posição de um ministro da Economia é uma posição que no Brasil ela é tão técnica quanto política. Porque veja só, num país em que você já tem as bases do país, pensa num país desenvolvido. Todo mundo já sabe qual que deve ser o papel do Estado, que não precisa privatizar, nem nada disso. Pô, o ministro lá pode ser técnico. O negócio lá já está pronto, o cara chegou lá e já tá. É só o cara pilotar o negócio. Aqui no Brasil, não. Nós estamos construindo isso ainda. Nós estamos num país em que que a gente precisa discutir se o governo pode gastar mais do que arrecada. Que é o beabá da dona de casa lá. O cara trabalha o mês inteiro, leva o dinheiro, coloca o dinheiro na mão da patroa, a patroa tem que fazer render o dinheiro. Né? E nós estamos num país que não, que cria, olha, discussão profunda do teto de gastos. Nós estamos num país que a gente precisou discutir a reforma da Previdência. Brincadeira, cara. Pelo amor de Deus, é matemática elementar. Então, o que eu penso?
O Guedes, ele tem um cargo tão político quanto técnico. E por conta disso, ele tem mostrado, a meu ver, uma certa musculatura para lidar com isso. A questão da ideia fixa, Xará, eu acho assim, se ele não fosse ministro e se não fosse ele que tivesse que resolver o problema do caixa do governo, provavelmente ele ia concordar com você. Mas eu acho que a partir do momento que você senta lá, você fala, pô, preciso arrumar um dinheiro aqui, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que se ele tivesse batendo um papo aqui com a gente e não fosse ministro, acho que ele ia concordar. E, Rodrigão, a minha pergunta, primeiro, minha total solidariedade, a sua indignação como Chicago Boy. Queima o filme da galera. Queima o filme da galera. Ele e não... o Joaquim Levy, né? É. Ele e o Joaquim Levy. Então, Queima assim, o filme da galera. Agora eu te pergunto. Mas o Joaquim saiu. Joaquim saiu, verdade. Mais rápido, né? Exatamente. Mas a pergunta... Não, mas não devia ter sido aceito. Eu acho que o... Só fazer, eu tive um sonho premonitório, tá lá na minha timeline. Tá lá. Ó, a minha leitura é que o Paulo Guedes, ele coloca acima de tudo o patriotismo dele à frente das vaidades pessoais, porque eu acredito que na cabeça dele ele pensa, cara, se eu sair desse negócio aqui vai degringolar. Porque eu não consigo imaginar o Bolsonaro colocando alguém tão ou mais liberal quanto o Paulo Guedes. Eu capaz dele colocar lá o Rogério Marinho de ministro da Economia. Então, cara, eu acho que o Paulo Guedes tá ali, ó. Se esse cara quiser, assim, sai daqui a tiro. Mas aí eu não, discordo de você. Mas Diga aí. Acho que o Pode Vitor falar, ia falar Vitor. alguma coisa. Fala aí, Vitor. Pode falar, Não, Vitor. ser ou não liberal, pouco importa, ele não vai poder executar nada. Então, assim, Eu não acho que importa, sim. Eu acho que importa como um norte. Na prática, não existe nada de liberal no que foi feito nos últimos tempos, assim, pela condição do Ministério Público. Mas a gente está Não encaminhando faz privatização da Eletrobras, que podem criticar o modelo, mas está caminhando, né? Você viu o sorrisinho provocante do nosso amigo aí, né? O próprio Correio, por exemplo, eu já falei 1000 vezes aqui, vai chegar uma hora que se você der o Correio, ninguém quer. Vai ter que tacar fogo naquela merda lá, entendeu? Você fala, olha, alguém quer o Correio aqui? Ninguém vai querer. Fala, Cleveland, o que você ia falar? Depois dessa sorrisinho provocante seu aí. Não, eu ia falar que eu discordo de você com relação ao Paulo Guedes. Eu acho que é ego, porque do contrário ele já teria saído. Ele acredita que ele pode fazer a diferença, quando na realidade ele ainda não percebeu que ele não vai fazer a diferença. O Bolsonaro não quer, os políticos não querem, quem está lá na Casa Civil não quer e não vai passar. Ele acha Show que de ele vai bola. conseguir. Então, de fato, ele é a última barreira. Porque se ninguém quer o cara e ele tá lá por quê? A custa de quê? O que mantém ele lá? Ele está sendo atropelado, ele está sendo totalmente atropelado. Só Você ele acha só não que foi avisado disso. Você acha que o Paulo Guedes está lá assim só para ter o gostinho e apresentar o cartão de visita ali na hora do almoço, ministro da Economia? Não, ele não é isso. Eu estou falando simplesmente o seguinte: ele está lá porque ele acha que ele tem que sair do governo com alguma coisa feita. Mas, para não ficar com a imagem ruim, que foi para lá Então e não hoje conseguiu fazer você, nada. presidente, mandou o Paulo Guedes embora. Coloca quem no lugar? Se eu fosse o Bolsonaro? É. Tá falando sério? Se fosse o Bolsonaro? Não, tô falando. Com a cabeça do Bolsonaro? Exato, porque é a realidade. Não adianta a gente falar em Manteiga ideais. de novo. Então, é isso que eu tô falando. Porque não adianta a gente ficar... É contrafactual que fala, né, Xaraca? Né? Assim, bonito, assim. Isso. Acho esse nome lindo. Porque não adianta ficar assim, né? Não, eu queria contratar o Friedman para ser nosso ministro. Não é, filho, é o que nós temos aqui. Então eu acho que assim... Só faltou uma obra, tá sempre lá resolvendo os problemas. Não, mas, Vitor, com a cabeça do Bolsonaro, para o que o Bolsonaro quer fazer, é melhor botar o Manteiga. Porque se é para botar um capacho, bota o Manteiga então, de vez. Caramba, aí vocês querem entregar a porteira pro bandido, é isso que eu tô falando. O Guedes tá lá segurando a porteira, a última barreira que a gente tem. Ainda que com essa ilusão eu não tenho. Tudo bem. Bom, enfim, derivamos um pouquinho aqui, mas já que a gente tá falando da cabeça do Bolsonaro e tudo, nós temos testemunhado nos últimos dias aí, talvez a temperatura nunca esteve tão alta, entre um choque aí entre o Poder Executivo, na figura do Presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal, né, que no primeiro momento era contra o Alexandre de Moraes, contra o Barroso, mas a partir do momento que o Bolsonaro encaminhou ao Senado um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, despertou o espírito de corpo até nota oficial do STF. A pergunta que eu quero fazer, começando pelo meu amigo Victor. Victor, é antidemocrático, uma vez que o presidente entenda ter motivos para tal, o presidente da República pedir o impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal?
É direito dele, Não. antidemocrático, fez bem a democracia, fez mal a democracia, o que você acha? Não, o direito dele, como teríamos todos nós o mesmo direito, né? Tá em pleno exercício do seu direito. Eu não sei se, eu tenho dúvida se politicamente essa estratégia de confronto é a melhor. Tenho dúvidas. Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver o Alexandre de Moraes empichado, mas pela Eu opinião também, minha, meu. pelo que ele já fez. Agora, também tenho absoluta certeza que isso não vai dar em nada. Então, assim, acho que a gente pode divagar um pouco entre os prós e os contras de você tomar essa ação. Uma ação de confronto direta, né, entre o chefe de um poder e o outro poder. Nunca aconteceu isso antes. E, notoriamente, uma ação que não vai dar em nada, tá? O Senado nunca vai aprovar nada disso. Su- Então, assim, quais são as supostamente. consequências? É, Não, não não, vai, esquece. Imagine. Por quê? Zero de chance. Não pode. Vamos pensar comigo aqui uma provocação. Zero. Calma, uma provocação. Há algum tempo atrás, seria impensável, aliás, eu vi algumas manchetes dizerem isso, é a primeira vez que um presidente pede o impeachment de um ministro. Na verdade, a manchete correta é outra, né? É a primeira vez que um ministro do STF exorbita tanto do seu poder como Alexandre de Moraes, né? A pergunta é, a coisa não vai acontecer do dia para a noite numa tacada, mas é um processo. Nunca teve um cara do STF afastado por... Nunca teve um pedido. Agora a gente já teve um pedido. Então o próximo passo é ter alguém afastado. Ou esse pedido vai servir como um freio, ou nós vamos numa escalada em que vai ter algum dia que... Tem 18 pedidos lá. Tudo bem, mas vai chegar um dia, mas nunca feito por um presidente da República. Tem um peso isso aí, né, Xará? Você não acha que a gente pode estar numa escalada? Mas tem um pedido lá com 3 milhões de assinatura. Até cancelaram o cara. Olha só, nós já temos governador de estado que foi cassado, deputado federal que foi cassado, senador que foi cassado, presidente que foi cassado e nunca um ministro do Supremo Tribunal foi cassado. E será que é porque nunca nenhum ministro exorbitou ou praticou alguma coisa fora do... Não, você tem que, então, é que todos esses casos que você citou é de roubalheira. Você precisa pegar na boca da botija um ministro. Tudo porque bem. crime de hermenêutica vai ser difícil. Né? Pelo tipo de decisão que o cara tomou, putz, eu acho assim. Não, eu acho que por uma decisão sim, mas por um conjunto de obra não. Mas eu acho que é um processo. Eu não estou dizendo que vai ser o Alexandre de Moraes e agora. Mas acho que existe um processo que vai numa crescente. Você não acha não, ô Victor? aí nós estamos, o futuro vai nos dizer. Eu tenho dúvidas. Eu, sinceramente, no momento atual, se você pensar no curto prazo, no horizonte de 2 anos, tá? Agora para o ano que vem, eu não sei os frutos dessa ação, porque você vai inflamar, você inflama as suas bases, né? Óbvio. Você traz para si aí mais uma treta. E o que você ganha com isso? Estou pensando no Bolsonaro politicamente, tá? Agora não estou pensando se é certo ou se é errado. Porque o bicho é um ser beligerante, né? Ele não passa uma semana em calmaria. Então, se rola uma calmaria, ele arranja uma confusão. Ele parece não saber viver em períodos de tranquilidade. Ele precisa da confusão, da treta, da briga. É o oposto do Temer, né? Oposto do Temer, exatamente. E assim, sinceramente, eu não sei se isso é bom para ele do ponto de vista eleitoral, tá? Tem gente que não aguenta mais essas tretas, essas brigas. Ele vai inflamar aí a sua base de apoio. O pessoal está cansado já disso. Eu acho que ele perde com isso. Mas é uma impressão. Quem está cansado? Minha, não sei não. Se está cansado, se o povo quer mais, eu acho que... Será que... Vou fazer uma pergunta para o Xará. Xará, será que o Bolsonaro, com essa atitude... Porque, primeira pergunta é a seguinte. A Suprema Corte Brasileira, o STF, tem cumprido seu papel de guardião da Constituição Federal? A meu ver, não. Partindo dessa premissa, que eu não sei se você concorda ou não, quando o Bolsonaro assume esse enfrentamento, ele não traz para si a simpatia de quem tem essa sensação de que a Suprema Corte exorbita, que é um palco de operadores políticos, que julga de acordo com o freguês. Porque, por exemplo, você vê situações absurdas de gente que morre
esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao medicamento, e você vê medidas, assim, estapafúrdias tomadas do dia para a noite. Você vê um monte de processo engavetado. Eu não sei se esse movimento ele é tão pouco intuitivo e pouco pensado do Bolsonaro. O que você acha? Então, eu tendo a me alinhar com o Vitor nesse caso. A impressão que eu tenho, por mais que as pessoas não concordem com o STF, com várias decisões, eu mesmo cansei de escrever a respeito da Lava Jato, né, todas aquelas decisões estapafúrdias. E isso que você falou, né, a demora, que o processo, na verdade o judiciário, né, como um todo, acho que o judiciário deixa muito a desejar, né, e o STF, por ser um tribunal político, né, acaba recebendo ser, né? mais foco. Então, esse é um ponto que eu queria também chamar a atenção aqui. Ao contrário de todos os outros órgãos do Poder Judiciário, que você acessa por concurso, né, são órgãos técnicos, o STF é também um órgão político, porque é indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Então, as pessoas que estão lá não são necessariamente as mais bem preparadas, como seria no caso de um concurso. Mas não né? é o que... no texto frio da Constituição deveriam ser, né? Então, veja só, é a mesma coisa que o impeachment. O impeachment é um processo jurídico que deveria estar na... Então, é político. Então, o STF também é um tribunal também político. Óbvio que ele tem que se basear na lei e tal. Agora, veja, a Constituição é uma carta com não sei quantos artigos. Se fosse preto no branco, você programa um computador, um Deep Blue da vida, e pronto. E coloca as regras lá dentro e apresenta o caso e o computador vai te cuspir a resposta. A gente sabe que não é assim. Tem interpretação da lei. Então, assim, metade do país, vou dizer metade, 30% do país acha que o Lula foi um injustiçado, que o cara foi condenado sem provas, e acha mesmo, e não é uma questão de discurso político, o cara de fato acha que o Moro é um bandido. E assim, são pessoas inteligentes, não é gente, né, que não lê, que tal. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, você pergunta, putz, o STF está cumprindo o seu papel? Putz, eu acho que não, assim como o Congresso também não, assim como eu acho que o presidente também não está cumprindo o seu papel. Né, daquilo que deveria ser um presidente da República, daquilo que deveria ser o Congresso. Eu acho que faz parte desse contexto. Né? E o Bolsonaro, na hora que ele faz esse movimento, né, ele está esticando a corda. Mas o STF esticou a corda antes. Sim, os dois estão esticando a corda. Eu acho que quando você fala, ou quando alguém fala, né, como o Sérgio Reis, por exemplo, vamos invadir o Congresso, e assim, não dá para saber se ele está brincando ou não, né? Vamos invadir o STF e arrancar os 11 na marra lá. Caramba, isso não é liberdade de opinião, né? Isso é uma ameaça, isso é coisa diferente, não é uma opinião, né? Então, a interpretação do STF foi na direção, bom, eu preciso conter isso aqui. A gente pode discutir, eu concordo que o devido processo legal não foi seguido, tá, né? Eu acho que isso aqui a gente pode concordar. Mas, o que eu quero dizer é, os dois estão esticando a corda. Né? E é interessante, o Alexandre de Moraes virou o Beelzebub, né? O cara que encarna. A gente não pode esquecer que quem começou esse inquérito foi o Toffoli, quando era presidente do STF. Foi ele que começou esse negócio. O Toffoli está passando a cavaleira. Mereceu um abraço do Bolsonaro quando estava fazendo lobby para colocar o Cássio com K lá. Né? Ou seja, é tudo política. É tudo política. Assim, o Alexandre foi escolhido porque é o bad guy do negócio lá. Né? É o cara que mexeu com justiça, com polícia e tal. Tem couro mais grosso. Né? É o cara que está aguentando as pauladas. Só que ele não está sozinho. O STF está todo junto com ele. Eu acho que esse é um erro. Achar que é o Alexandre de Moraes o culpado. Na verdade, ele está respaldado pelo STF. O STF está tudo errado, eu não tenho dúvida disso, mas não é só Alexandre de Moraes.
né? Não, Então concordo político. plenamente, concordo plenamente. Eu acho que o Político. problema é o STF mesmo. É o que Isso. não vem cumprindo seu papel de proteger a Isso. Constituição. Só que a hora que ele pede. Aliás, ao contrário, né? Ele tem rasgado a Constituição. Então, ok. Agora, você está puxando a corda dos dois lados. E assim, vamos lá. Qual é o objetivo, né? Quando você tinha. A gente já conversou sobre isso. O impeachment da Dilma tinha um objetivo, era pedir o impeachment da Dilma. O que eu quero com o STF? Putz, eu quero o impeachment dos 11 ministros. Não vai acontecer. Né? A outra alternativa é arrancar na marra, que nem o Sérgio Reis falou. Putz, será que é a alternativa que nós queremos? O que a gente quer depois disso? Né? Então é muito complexo essa situação. Eu não vejo preto no branco, não. Para mim a coisa é bem cinzenta. Desculpa, eu tucanei, mas Não, mas por você aí. tem razão, é uma situação complexa mesmo. Eu acho que a partir. Assim, eu vejo muita gente manifestando uma preocupação que, a meu ver, beira a histeria do Bolsonaro promover um golpe de Estado. Quando, na verdade, a meu ver, esse golpe de Estado ele já está acontecendo, ele já está em curso e a vontade soberana popular está sendo recorrentemente atacada pela Suprema Corte, né, nas suas decisões que são fora ali do que preconiza a Constituição. E aí, ô Cleveland, o Bolsonaro tá certo ou errado de entrar nessa briga? Vai sair ganhando, vai sair perdendo ou vai dar empate? Politicamente, vamos Ou lá. se ele afrouxar, o pessoal monta em cima dele? Vamos lá, Marcelo. Politicamente, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro fez uma cagada. Ele poderia pedir para alguém fazer isso por ele. Era mais fácil. Ele botar a cara a tapa desse jeito, ele simplesmente só conseguiu mais restrição, inclusive com a base de apoio que ele tem atualmente. Tecnicamente falando, quando a gente olha o artigo 39 da Lei 1079, eu não consigo enquadrar o Alexandre de Moraes em absolutamente nenhum dos incisos que estão lá postos. Eu consigo enquadrar o Toffoli, consigo enquadrar o Gilmar Mendes, eu consigo enquadrar o Lewandowski, mas por este ato específico do Alexandre de Moraes, eu também não conseguiria enquadrá-lo. Então perde mais força esse ponto do Bolsonaro querer levar o pedido de impeachment. E mais do que isso, ele vai levar para gerar mais barulho num Senado que já está totalmente assim tomado por uma CPI que é um escracho, por uma bagunça generalizada e por falta de decisões políticas que poderiam melhorar o ambiente econômico. Então, o que eu vejo é que o país inteiro perde com essa brincadeira. Agora, se a gente vai voltar para o STF, que todo mundo concorda aqui que usurpou das suas funções, a gente precisa lembrar quem é que coloca os ministros lá. É o presidente com aprovação do Senado. Quando você olha para o Senado aprovando nomes que o presidente indica, você começa a rir. E aí você começa a pensar, quem é que elege os políticos? Somos nós. Como é que está montado o esquema político eleitoral hoje? Está montado para que os mesmos continuem. Então a gente está no mato sem cachorro. No fundo, ou a gente muda radicalmente, ou as pessoas se conscientizam e param de votar nessa turma que está aí, mas param de votar no tipo de pessoa que está aí, ou então as coisas não vão mudar. Agora você pergunta, você acredita no que você está falando? Não, não acredito. Acho que tudo vai continuar do mesmo jeito. Por isso eu vou pegar carona com o Rodrigo e vou junto no mesmo avião que ele. Rodrigão, finalmente a bola chegou até você. Ó, você imagina, aquele atacante lépido, faceiro, vindo pra cima, fazendo firula, dando gritinho, e você só olhando nele ali. Ó, Gritinho. Não, porque tem aqueles caras bestinha, né? Que é bom você dar um bico no tornozelo do cara já pra ele ficar sossegado. E aí, o Bolsonaro acertou, errou, entrou na bola dividida, passou por cima da bola. Se ele afrouxar, o pessoal monta, como é que faz? Não, assim, politicamente eu acho que ele não deveria ter tomado a frente desse pedido, né? Eu acho que isso é uma bobagem. Não é só uma bobagem do ponto de vista que não vai dar nada, né? A gente já sabe que não vai dar nada, mas é se expor na classe, entre os políticos, entre os poderes, de uma maneira que não vai ganhar nada, não vejo. Ele pode ganhar popularidade com as pessoas, com o seu eleitorado? Pode, mas isso não vai trazer grandes dividendos, né? Acho que os dividendos retóricos poderiam ser maiores se ele fizesse discursos dizendo, olha, o STF está violando a Constituição, etc, etc. Se ele tivesse colocado em oposição ao STF, quando o STF proibiu ele de
de nomear o diretor da Polícia Federal, essas coisas que ele estava respaldado pela lei e o STF estava contra a lei. Então, como ele não fez isso e ainda nomeou o ministro que nomeou e nomeou o procurador da República que nomeou, é tudo um conluio só, eu não vejo diferença uma coisa da outra. Então, não vejo muito bem o que ele está ganhando, não sei, não sei, talvez a população ache que ele está sendo, tá defendendo os interesses da população. Não vejo assim. Eu acho que ele poderia ter feito a mesma coisa, ele poderia, se ele quisesse impedir alguém, arruma alguma coisa, impede, manda para o Senado, mas uma coisa que realmente vai funcionar, não isso, né? Então, assim, eu acho que é só firula aí, eu acho que é isso que o Vitor falou, ele quer arrumar confusão, ele quer arrumar e não quer resolver nada, basicamente é isso. Bom, então deixa eu liberar a besta fera que tem dentro de mim. Deixa eu liberar o meu mais profundo bolsonarismo para divergir totalmente de vocês. Eu acho que foi um gesto de coragem, eu acho que foi um gesto de enfrentamento e necessário, né? Eu acho que é necessário que o Poder Executivo se manifeste na defesa da democracia e dos limites, dos pesos e contrapesos. Porque eu vejo uma disfuncionalidade aqui. Nós 5 concordamos, e é difícil encontrar alguém que discorde, que o STF não tem cumprido seu papel constitucional. Para mim está claro isso. Que ministros têm exorbitado de suas atribuições. Para mim está claro isso. Quem deveria ter o papel constitucional de frear isso? O que a democracia preconiza no seu sistema de pesos e contrapesos? Que é papel do Senado Federal colocar um limite nisso, mas não coloca, né? Porque existem lá interesses pessoais em questão que impedem isso. Então, acho que tem uma simbologia, eu acho que tem uma importância que o Executivo faça essa provocação. Ó, tem aqui um fato, eu entendo que esse fato aqui, e crie esse... Porque, veja só, nós criamos uma casta aqui de gente que decide o que bem entende, que ignora a Constituição recorrentemente e que não se pode sequer criticar. Eu concordo com o Xará, por exemplo, a questão do Sérgio Reis. Exagerou, passou do tom, passou por cima da bola, tem que pagar, mas existe um processo legal para isso ser feito. E isso está sendo... Então, assim, quando você começa a abrir mão dessas coisas que são basilares na democracia, você começa a abrir mão da própria democracia. Então, nesse sentido, eu sou muito crítico ao Bolsonaro numa porrada de coisas. Acho que a liderança dele na pandemia, a meu ver, foi péssimo. O discurso dele, péssimo. Não pode ver uma casca de banana. Ele vai lá e se expõe, ele pode fazer um discurso, ele pode colocar mas eu acho, rede nacional de televisão e ser discurso contra o STF. Mas eu acho que política. Então, mas eu acho que ele quis dar a esse ato dele essa exata simbologia que vocês estão criticando, de que ele quis firmar uma posição. Eu, como chefe do executivo, estou denunciando esse ministro pela forma como ele vem exorbitando. E vem mesmo. Mas aí entra na questão talvez entre a questão que o Cleveland levantou. Ok, vai fazer? Quão embasado tecnicamente você está? Aparentemente não consegue enquadrar o Alexandre de Moraes. Mas a questão Poderia não é técnica. A questão é que nem o Xará falou. Política. Não é técnica, é política. É provocar o Senado. É colocar o Senado e o senador e o presidente do Senado na condição assim de... Ó, o presidente fez a parte dele, cara. Os caras estão exagerando. O presidente denunciou. O presidente do Senado não colocou nem em votação. O que a oposição cobra do Arthur Lira? Ah, que o Bolsonaro fez um monte de absurdo e ele não coloca para colocar um pedido de impeachment para ser votado. É a mesma cobrança que vão fazer. Eu acho que é um gesto que ele tem uma simbologia política. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha pedido esse impeachment achando que de fato vai redundar nesse impeachment, mas é o constrangimento, né, que ele causa, a discussão que ele causa. E aí eu vou compartilhar uma percepção que eu não sei se é de vocês ou não. Eu acho que nós vamos ter uma manifestação no dia 7 de setembro bastante significativa. Eu vou falar por mim. Todos os atos em apoio ao governo Bolsonaro, que falavam em atacar a STF, sempre achei um negócio meio radical, meio fanático, não fui em nenhum desses negócios.
Pandemia, achava que era inoportuno pra caramba, aquele monte de gente junto no meio de um cenário pandêmico, ainda que seja direito das pessoas se expressarem. Dessa vez não, cara. Dessa vez eu faço questão de ir. Até correndo o risco, como o meu xará comentou comigo lá no meu Facebook, né? Se não fosse o risco de parecer uma manifestação em apoio ao governo, talvez eu fosse. Né? Eu vou ao contrário, assim, até correndo o risco de parecer uma manifestação de apoio ao governo, pela minha crítica ao STF, vou exercer minha cidadania lá no dia 7 de setembro, e aliás me sinto cada dia mais estimulado, quanto mais eu percebo que estão se dando conta aí do que está crescendo o negócio e que estão com medo. Mas, será que encerramos o assunto? Eu não tenho problema de ser minoria, porque ser minoria de vocês é uma honra para mim, né? Porra. Mas assim, veja só, o cara, tudo isso para fazer uma manifestação grande, para mostrar que. Não, é um começo. A queda da Dilma não começa nas manifestações pelo impeachment da Dilma. Começa nas manifestações lá de 2013. Tem um processo histórico, tem uma dinâmica que está em curso. Né? Nós vivemos no Brasil, por exemplo, uma coisa que não teve em lugar nenhum do mundo, manifestação a favor da reforma da Previdência. Aonde que teve isso no mundo? Pô, lá na França quebraram tudo. Então eu acho que tem uma simbologia e tem uma importância. Eu acho que as pessoas saírem em multidões às ruas protestando contra a Suprema Corte do seu país, caramba, cara, se isso não tiver importância, o que vai ter? Eu acho que o povo está dando um recado, olha, a gente não quer mais que a Suprema Corte cumpra um papel que não seja o seu papel constitucional, que não seja um balcão, que não inverta. Cara, a Suprema Corte pega um cara que rouba bilhões e liberta o cara, pega um traficante de altíssima periculosidade, solta. Porque assim, na hora de interpretar, você interpreta do jeito que você quer. Então, por exemplo, o Marco Aurélio, já vi ele dando entrevista muito bem fundamentada, dizendo, olha, à luz da lei o cara não poderia ficar preso. Legal. Então você interpreta a lei como você bem entende, na hora que você bem entende, de acordo com a conveniência. Então, no final das contas, você tem o Moro julgado, condenado, culpado, o Lula e o André do Rap solto. Aliás, Porto, o Marco Aurélio, só para fazer uma nota aqui, foi o único que votou contra o inquérito do Toffoli. Exatamente. É verdade. Perfeito, esse mérito. Aliás, que se dê esse mérito. O que é mais assustador ainda, né? Porque numa corte com 11 membros, apenas um votou contra um negócio absurdo. Cara, que é uma coisa basilar, né? Quem acusa não julga. Entendeu? Então eu acho que as pessoas saírem às ruas para protestar em relação a isso, para mim tem um peso grande. Não, veja, aí eu acho que é uma questão também de foco. Vamos ver se esse é o foco da manifestação. Eu tenho a sensação que sim. O que não quer dizer que muita gente. Eu tenho a sensação. Super válido, eu até estou a fim de ir agora. Não, eu vou por conta disso. É claro que tem pessoas que estarão lá que vão ser a favor do governo, como muitas vezes nós fomos lá nas manifestações pro impeachment, e tinha uma meia dúzia lá que perdia intervenção militar. Sempre vai ter. Eu não sei, a impressão que eu tenho, e já estamos falando do assunto, né, do 7 de setembro, a impressão que eu tenho é que não dá para não dá para dissociar. Você tem um cabo de guerra, de um lado você tem o STF, do outro lado você tem o governo Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro. Então, ir contra o STF, na verdade, você está se colocando a favor do Bolsonaro automaticamente. Essa é a impressão que eu tenho. Mas quando que é diferente disso, né? Porque, por exemplo, eu votei no Bolsonaro porque eu votei contra o PT. Então agora, assim, se o presidente acha que o Supremo Tribunal não está cumprindo seu papel, beleza, eu concordo mesmo com ele nisso aí. Agora, se ele falar para ele, vamos convocar a manifestação para ninguém tomar vacina. Desculpa, não conte comigo. Agora, se a manifestação vamos dizer assim, se ela pode ser confundida como um apoio ao presidente, no meu caso em particular, eu prefiro correr esse risco do que me calar diante de tanto desmando, porque amanhã vai ser comigo. Amanhã vai ser com a minha família. Né? Quer dizer, cara, nós estamos num país que um deputado foi preso por crime de opinião. Quando mudaram a lei para colocar inclusive um quaisquer. E o mais assustador, não é o Supremo ter cometido essa barbaridade, é o Congresso se sentir tão refém, de aprovar isso. Cara, é surreal. Aquele Daniel Silveira é um idiota. É vergonhoso que um camarada com aquelas ideias, com aquela postura, seja eleito um deputado. Mas uma vez que foi, ele tem garantido, cara, o direito dele parlamentar, né? Vem de falar.
O cara preso por opinião. Como deputado, ele poderia defender a barbaridade que fosse. Todo mundo tinha que ir contra, execrar o cara, mas, é um absurdo isso. Então, a meu ver, vão dizer que eu tô apoiando o Bolsonaro? Sinceramente, caguei. Não, são várias as barbaridades que o Supremo comete, né? Isso aí já não é de hoje, né? Exatamente. Cara, esse negócio Mas do Lula, gente, pelo amor de Deus. Cara, isso do Lula, pra mim, é um limite eu acho que inaceitável. a indignação do Bolsonaro também é seletiva, né? Mas tudo bem. Não, não discuto isso, não. Eu, assim, tenho 1 trilhão de críticas ao Bolsonaro e entendo esse anti-bolsonarismo radical, porque entendo que muita gente alimentou em relação a ele uma tremenda expectativa e que ele frustrou e frustra cada dia. Graças a Deus não é meu caso, porque nessa altura da minha vida com essa barba branca não posso ter essas expectativas, mas eu entendo que muita gente que tenha tido se sinta desapontado. Você esperava o CRB na ZR, é isso? Não, eu esperava. Eu também não concordo que nós estamos na ZR. Eu não concordo que a gente. Assim, CRB desce o quarto, assim. Não, a gente tá ali na meiuca. Estamos na meiuca. Eu acho que nós estamos na meiuca. Na meiuca da Série B. E trazendo pro lance do futebol, eu acho que assim, um time de Série B largado como era o Brasil, porque nós estávamos na Série C, na verdade, né? Porque quando o mundo crescia 3,5% na média, a gente estava na maior recessão da nossa história, a gente estava na Série C. Aí viemos pra Série B. Aí dá aquelas osciladas mesmo, entendeu? E nós não vamos resolver isso do dia pra noite, né? Não tem como resolver. Tem um problema histórico aí. Tá na cara, tem interesses que estão sendo... É que assim, nós estamos jogando um jogo sangrento, mas ainda dentro da democracia, normal. Bom, em relação às manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro, STF, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque agora a gente vai falar para um outro assunto super tranquilo, fácil de entender, que é eleições. Então podemos seguir? Ô, Rodrigão, é o seguinte, algumas pesquisas aí apontam o Lula, especialmente nas pesquisas estimuladas, como liderando aí a corrida eleitoral, com alguma coisa ali ao redor de 40% da preferência do eleitorado. O Lula teve ali numa turnê pelo Nordeste, que é a parte menos atingida hoje pelo Covid, e a gente não percebe assim um entusiasmo popular, né? A gente sempre vê ali ele saindo do jatinho, cercado ali de uma meia dúzia, e sempre... Levando a sua sunguinha para tomar um banho de mar. E sempre ali... E sempre ali em ambientes controlados, com a sua amada Janja, né? E aí eu pergunto para você, essas pesquisas aí, elas estão deixando de capturar um voto envergonhado no Bolsonaro? É isso mesmo, o Lula tá nadando de braçada, essas motocicletas aí não querem dizer absolutamente nada. Como é que você vê a fotografia do momento? E agora nós vamos partir para aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é o tudismo, né? Sem limites nenhum, porque falar de eleição a essa altura, né? Mas, enfim, é notícia, é pauta, tá aí, né? As pesquisas são publicadas, as pessoas repercutem. Qual que é a sua impressão? Então, pesquisa, é difícil você desafiar uma pesquisa, né? Então, elas podem ser manipuladas, elas podem ser mal feitas, e esse resultado que você está mencionando, ele pode acontecer por uma dessas razões. Eu acho que hoje, o que eu vejo assim, né? Pelo menos no meu círculo, na minha bolha, né? As pessoas estão sendo constrangidas a não se manifestar sobre certos assuntos. Então, assim, às vezes eu não sei se acontece isso de um modo geral, mas são constrangidas. Então, pode ter um voto, pode ter uma preferência envergonhada aí, e a pessoa fala, fala assim, não vou falar que eu voto no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um genocida, né? Mas se for contra o Lula, talvez eu vote nele, sei lá. Eu não sei, eu acho que essas pesquisas, elas vão ser... assim, eu acho que a gente está muito longe da eleição de qualquer forma, né? Vocês estão vendo a imagem aí da pesquisa? Sim. O Lula com 28, o Bolsonaro com 22, né? Isso. Na espontânea. Na espontânea, exato. Isso. E quem fez a pesquisa mesmo? Esse é o Instituto IPESP, que é contratado pela XP. Eu acho que elas refletem aí o que as pessoas pensam, o que a imprensa está falando.
Eu acho que quando chegar a eleição, quando chegar no momento da eleição, vão lembrar quem que é o Lula, o que que ele fez, né? O quanto que ele roubou, aquelas coisas. Eu acho que isso pega. Eu acho que a gente vê, eu acho que isso, dependendo de como isso é feito. É incrível, né? As pessoas podiam ter tirado. Eu vou deixar o Marcelo, o Guterman falar mais tarde, porque eu concordo com a tese dele, o que tem que fazer, né? Então, assim, é incrível. Eu acho incrível isso acontecer em função do passado do Lula, né? Mas as pessoas devem estar esquecendo disso. Eu acho que elas precisam ser lembradas, né? O Lula está sendo reabilitado pela imprensa e pelo STF. Esse é o ponto. Então, eu acho que essa pesquisa reflete um pouco essa reabilitação forçada e artificial que está acontecendo. Quando chegar na hora da eleição, lá para frente, aí vão trazer, eu acho que vai ficar mais explícito o que aconteceu, como foi essa reabilitação, e ele não consegue se manter nesse patamar. Ô, Vitor, é o seguinte, eu compartilho essa lâmina aqui porque, a meu ver, talvez a essa altura do campeonato, diferente da estimulada, ela seja mais relevante que a questão da preferência espontânea. Aqui a gente vê o Bolsonaro no seu pior momento, né, com 22%, lidando com uma pandemia, desemprego e tudo, e o Lula no seu melhor momento, com 28%, uma diferença de 6% numa pesquisa que tem margem de erro de 3%. E tem um número que naturalmente vem caindo com o tempo, mas que ainda é bastante significativo, que é a questão daquele que não sabe ou não respondeu. Que talvez embuta isso que eu comentei com o Rodrigo, e que o Rodrigo falou, né, que as pessoas estão percebendo, do tal do voto envergonhado. O que eu ganho falando que eu vou votar no Bolsonaro, a não ser paulada e pedrada, então é melhor eu ficar na minha. O que você acha? Faz sentido esse raciocínio ou o Lula está nadando de braçada mesmo? Acho que é o seguinte: primeiro, há uma convergência das pesquisas para resultados similares. Tá? Então, eu descarto a hipótese de conluio e tudo mais. Elas refletem Somos dois. um momento em que, na verdade, o que o Lula tem é recall. Ponto. E é um cara que não está sendo criticado por nada, aliás, só tem notícia boa para ele. Aliás, ele está na miúda, né? Tá na miúda, enfim. Então, assim, não tem por que ele perder nesse momento. Quando começar a campanha, é outra conversa. Né? Então, eu acho que isso aí é recall e não vejo isso se mantendo, essas mil maravilhas o tempo inteiro. E eu acho que o Bolsonaro, se você olhar, ele tem ainda, aqui como é espontâneo, né? Você vê que ele sobe, desce, mas fica esse é o núcleo duro do Bolsonaro, né? Talvez seja difícil ele perder mais que isso. Agora, tem uma outra informação importante, que é a estimulada em segundo turno. E aí sim, porque temos que pensar que essa eleição é em 2 turnos. Né? Então, toda essa beligerância, essas tretas todas, ele está perdendo terreno lá no segundo turno, não tanto aqui. Né? Então, quando você faz uma pesquisa em que todos os adversários do Bolsonaro ganham dele no segundo turno, a coisa não está tão boa. Não é um cenário que não está Eu não sei, tem a rejeição aí na pesquisa, porque é importante a rejeição, especialmente no segundo turno, né? Até tem, mas eu não tenho separado aqui agora. Eu vou tentar aqui, enquanto vocês estão conversando, abrir a pesquisa. Agora, veja, o Bolsonaro, ele tem com esse percentual aí de espontânea, 22%, ele tem vaga no segundo turno, muito provavelmente. O problema dele é o segundo turno. Porque para você ter a maioria absoluta, você vai ter que arregimentar gente que hoje não gosta mais do que está fazendo. Entendeu? Aí a pergunta assim, mas contra o Lula? Aí vamos ver. Seria o apocalipse para o Brasil, eu acho. Mas eu acho que o momento reflete assim, um recall forte do nosso santo ladrão, que hoje navega em mares calmos, não tem nada que ele não é foco de crítica, ele está tranquilo, mas uma hora essa tranquilidade acaba. E você tem o enfraquecimento do Bolsonaro, não em relação ao núcleo duro dele, mas em relação a esse apoio incremental necessário para ganhar a eleição.
que só com o núcleo duro ele não ganha eleição. Então, eu acho que muitas vezes as ações dele que visam a estimular essa base, insuflar essa base de 22% fica louca quando ele cria essas tretas, eu acho que ele perde um pouco a dimensão de que ele pode estar deixando essa base mais atiçada, mas perdendo muito do outro eleitorado dele, que é o eleitorado do segundo turno. E aí você vê que nas pesquisas de segundo turno ele toma pau de todo mundo. Então, eu acho que reflete o momento. Mas, de novo, tem um ano e pouco ainda pela frente, né? Então, tem muita água para rolar. A economia pode melhorar, pode piorar, enfim. O cenário que se viu é um cenário de dificuldade para o governo, na minha opinião. Ô Cleveland, deixa eu te perguntar um negócio. Nessa briga entre o Rochedo e o Mar, nessa briga aí entre o Bolsonaro e o Lula, teremos uma terceira via? Ontem o governador de São Paulo, João Dória, esteve no programa Roda Viva, né, e se apresentou como sendo a terceira via. Nem o terror, nem o horror. Vote no gestor, alguma coisa assim. Ele pensou muito nisso, hein? Ó, não vamos dar risada. É verdade, isso foi uma resposta. Pensou muito. Foi uma resposta mais ou menos nessa linha. Eu confesso que não vi, meu estômago não chega tanto, ainda que eu consiga assistir a CPI, apesar que eu não tenho visto mais. Mas eu queria a sua impressão em relação assim, a essa fotografia do momento, se você acredita nessa vantagem toda do Lula em relação ao Bolsonaro, e se você acredita que pode surgir uma terceira via. Marcelo, eu acho que está muito cedo para a gente falar sobre o que vai acontecer lá na frente. O que essa pesquisa está mostrando para mim é algo que eu já imaginava. A quantidade de percentual de pessoas que votam hoje espontaneamente no Bolsonaro e no Lula deve estar por aí mesmo. Talvez o Lula esteja um pouco abaixo espontaneamente, ou talvez esteja acima nesse momento pelo recall, por tudo que está acontecendo, pela raiva que se criou com o Bolsonaro. Mas isso para mim não diz absolutamente nada. Eu acho que a gente vai ter que esperar e vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com a economia. Eu, particularmente, sou muito cético com relação à melhoria da economia no próximo ano. Eu acho que, por mais que se faça, não vai ser algo que vai contornar a tragédia que a gente já está vivendo. Eu acho que para você controlar a inflação, você vai ter que adotar medidas que são muito populistas. E não sei qual é o impacto disso. E o que eu acho, honestamente, é que tudo que a gente fala atualmente é algo que pode não dar em nada. Eu acho, honestamente, que a gente só vai ter uma ideia um pouco mais clara 6 meses da eleição, propriamente dito mesmo. Porque aí o cenário vai mudar muito pouco até o dia da eleição. Então, até lá, eu não sei se vai ter terceira via, não sei qual vai ser essa terceira via. Eu acho que, politicamente falando, eu vou tomar cuidado com o que eu falei hoje, porque outro dia alguém já me criticou sem entender. Politicamente falando, quem tem mais chance para ir para uma briga de terceira via, eu continuo afirmando que é o cara lá do Rio Grande do Sul. Agora, se ele vai ou não, é outra coisa. Eu acho que, primeiro, é o mais palatável, digamos assim, de uma maneira geral. Eu até veria o cara com menos rejeição do que os demais que se candidatam à terceira via. Mas o que vai acontecer até lá? Não sei, Marcelo, honestamente, não sei. E deixando claro, eu não estou declarando intenção de voto. Eu estou fazendo um comentário de que, dada a circunstância, quem eu acho que tem mais chance. Não, o tucano do dia hoje foi o Marcelo Gutermann, não vem não. Já deu uma pousadinha no muro, ó. Aquela batidinha de asa clássica, ó. Pá! Pousou no muro. Gutermann é o seguinte. O tucano do dia foi outro. Pra ganhar do Bolsonaro, não pode falar mal do Bolsonaro, não é isso aí? É isso. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Pera aí, pra já. Deixa eu só ver como é que eu... Caramba, o que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Pá. Stop share. Vai lá, Xará. Vamos lá. Não, você tem que me habilitar. Ah, ok, perdão. Tá aqui habilitado já. Então, peraí, cadê você? Tá aqui. Eu gosto da teoria do Xará. Pra ganhar do Bolsonaro não pode falar mal dele. Olha só. Isso aqui é a pesquisa espontânea. Isso aqui é a pesquisa do CNT. Era com Instituto Census, agora é com a MDA, né? Intenção de voto espontânea no Lula. O cinza é 2010,
o laranja é 2014, o azul é 2018 e esse amarelo aqui 2022. Infelizmente, eu não consegui dados de eleições anteriores, que ele efetivamente participou. Agora, notem que mesmo ele não era candidato em 2010, nem em 2014, nem em 2018. E ele aparece com intenções espontâneas. O 2018 é um absurdo, ele estava preso. Gente, ele estava preso, ele tinha 20% de espontânea, até faltando 50 dias. Aí ele mostra o Haddad, e o Haddad vai para o segundo turno. Então ele é um nome forte em qualquer eleição, participando ou não. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o segundo turno já tem um candidato lá, é do PT. Quer gostemos disso ou não. Sempre foi, sempre foi. Vai sair um artigo meu no Estadão falando exatamente isso. Desde 1989... Putz, cara, depois eu vou ser seu segurança, tá bom? O PT participa do segundo turno em todos. Não é que participa do segundo turno, ele chega pelo menos em segundo lugar, porque em 94, 98 não teve segundo turno. Ele chega em segundo lugar em todas as eleições. E não vai ser diferente em 2022. O PT vai estar no segundo turno, ponto. A questão é quem vai enfrentar o PT. Então, o que eu defendo é, você precisa de uma segunda via, não é de uma terceira via. É a segunda via que precisa. E para ocupar esse lugar, você precisa atrair o voto de quem votaria no Bolsonaro. Não é de quem votaria no Lula. Você não vai roubar voto do Lula. Portanto, bater no Bolsonaro é perder tempo. Até porque brigar no campo do roubo com o Lula é perder na certa, né? Enfim. Agora, tem um detalhe, Guto, que é importante, que assim, desde 2002, o PT vem perdendo força eleição após eleição, se você olhar o número de votos, né? É quase que uma reta para baixo. Se essa tendência continuasse, em algum momento, poderia ser nessa eleição, ele sairia do segundo turno. Eu não sei se o Delta pode ser de 2014 para 18, 18 para 22, ele permanecesse igual, eu acho que ele já sairia do segundo turno. O fator agora é que você tem uma eleição ainda mais polarizada e tem o Lula, que é um grande recall, né? Porque se o candidato do PT não fosse o Lula, fosse um poste qualquer, talvez esse fenômeno ficasse mais fácil de acontecer. Mas se você olhar desde 2002, de eleição após eleição, uma queda no percentual relativo e no número. Vai caindo. E essa queda, se permanecesse, ela ia terminar tirando o PT do segundo turno em algum momento, tá? Não sei. Pode ser. Esse é um estudo que eu preciso fazer. De fato, não vi essa. Certamente existe essa tendência, eu não vi exatamente quanto perde, e tem perdido mesmo, né? Isso aí é notório. Agora, não sei se é a ponto de sair do segundo turno, mesmo porque não tem um terceiro candidato. Com exceção da eleição de 2002, em que você teve efetivamente dois candidatos que chegaram atrás dos dois que ganharam, que somados ocupariam o vice-campeão, né, que foi o Garotinho e o Ciro na época. Em todas as outras eleições, o terceiro candidato, a soma do terceiro para baixo, não chega no segundo turno. Na última eleição, então, isso foi assim, absurdo, né? Foi ridículo. Quer dizer, mesmo que você tivesse um candidato, digamos, em todas as eleições, menos em 2002 e 89, que foi uma eleição sui generis, né? Mesmo que você tivesse só 3 candidatos, né? Porque esse é o como é que fala? O santo graal da terceira via. Não, a gente precisa encontrar um nome que atraia todos os votos que são anti-Lula e anti-Bolsonaro. Aí você vai olhar na história, só em 2002 esse candidato, só teoricamente, né? Porque eu duvido que o cara que votou no Ciro ia votar no Garotinho, o cara ia votar no Lula, se o Ciro não tivesse se candidatado, né? Então, o ponto é, o PT pode estar caindo, tal, mas eu não consigo ver alguém tomando lugar.
né? Por isso, acho, o PT tem organicidade, né? É o partido que vai estar no segundo turno. E aí você precisa ter uma tática, né? Uma estratégia para estar no segundo turno junto com o PT. É isso. E o que eu vejo, corroborando o que você tem dito, é o PSDB cometendo o mesmo erro da eleição anterior, quando o Alckmin, em vez de centrar fogo no PT e se mostrar uma alternativa ao PT, dividiu ali sua munição entre PT e Bolsonaro e acabou tendo talvez não, né, o mais pífio resultado do PSDB Não, e nas últimas eleições. se fosse isso, Porto, tava bom. Ele só atacou o Bolsonaro. O Alckmin só atacava o Bolsonaro. Tacou um pouquinho de nada ao PT, mas Putz, fundamentalmente. quase nada. E na reta final até, porque quando eles descobriram, né, que o Bolsonaro já estava lá. Bom, eu concordo plenamente com você, não vislumbro uma possibilidade de terceira via. Eu acho que um cara de terceira via tinha que ser uma caixa de sabão em pó, assim, bem branquinha. Não temos esse cara. Talvez o Eduardo Leite, como o Cleveland falou, mas acho que tem pouca penetração. Acho que até para ser. Primeiro ele teria que ganhar as prévias dentro do PSDB, e acho que não ganha. Né? O próprio Fernando Henrique já declarou apoio ao Dória. O Dória já se posiciona como um candidato. O Dória tem muita rejeição para ser uma terceira via e repete o mesmo erro, né? Em dividir ali, se colocar muito no meio dos dois, quando deveria se contrapor mais e ser mais uma alternativa ao PT, que aliás foi o que elegeu ele aqui como governador, né? Ele se elegeu O prefeito, né? e como prefeito também, como uma antítese à esquerda, uma antítese ao PT, e não assim. Bom, meus amigos, ufa, finalmente, hein? Passamos aqui agora, vamos começar a falar aquele assunto que em conceito deveria ser motivo de alegria, né? Mas que não tem sido assim. E eu não posso me eximir, me colocar nesse grupo, né? Infelizmente tivemos um pequeno tropeço aí contra o Palmeiras. Você vê que o futebol, ele tem... Os placares às vezes não querem dizer de fato que foram jogos, né? O Palmeiras consegue um gol graças a Horácio no primeiro tempo, né? Mãozinha ali, ó, curtinha. Né? O São Paulo martelando, se tivesse empatado ali, aí a bola cai no nosso kicker, né? O Pablo, que inclusive ano que vem vai para a NFL. E o Pablo, a última vez que a bola foi vista, ela já saía da órbita da Lua rumo a Marte, né? Entendeu? Mas enfim, vamos focar agora na Copa do Brasil. Como é que é essa sensação de torcer para um time que será figurante até o final do ano? Não, na verdade não é figurante, né? Não, na verdade a pergunta seria... Então, vamos lá. Como é a sensação de torcer... Vai ser rebaixado, ó. Não vai ser rebaixado. Boa. Certeza, nunca correu esse risco. O Brasil vai dançar. Não, por que vai dançar? Brasileiro, por que vai dançar? Vai, né? Vamos, acho que nós não vamos passar pelo Fortaleza. É Fortaleza o adversário? Temos que passar. Nossa. Temos que passar pelo Caramba. Fortaleza. O Fortaleza. Que azar, hein? O Fortaleza é um time redondinho, mas o São Paulo. Não, o Fortaleza é o terceiro do brasileiro. Eu acho que o São Paulo vai terminar lá meiuca, vai sair aí. O Campeonato Brasileiro para nós. Não, vamos lá. Nós começamos o ano. Nós tivemos aí tudo na vida tem um lado bom e um ruim. Nós somos campeões do maior campeonato regional do mundo, que é o importantíssimo Campeonato Paulista, o Paulistão. Quer dizer, começamos o ano com essa conquista, o que de certa maneira acabou fazendo de fato a gente baixar um pouco a guarda. O Campeonato Brasileiro, para nós, já não estimula tanto assim. A gente, como um time de pegada mais internacional e já tendo sido campeão aqui do Paulistão, deixamos meio de lado. Algumas pessoas ingênuas, claro, né, chegaram a imaginar que o São Paulo pudesse correr algum risco de rebaixamento. Eu sempre ouço com muito respeito a opinião de palmeirenses, corintianos, vascaínos, que como dominam o tema Série B, eu nunca me sinto à altura para discutir. Eu não domino o tema. Das alegrias e tristezas que o futebol me deu, disputar a Série B não foi uma delas. Agora nós vamos focar naquilo que realmente é novidade pra gente, que é a Copa do Brasil. Dificílimo, temos aí pela frente, mas é mata-mata. Mata-mata, cada jogo é uma história, entendeu? E o São Paulo agora, com esse foco, tem tudo aí para talvez fazer, pela primeira vez, conquistar a Copa do Brasil, né? Que é um título inédito, assim como a conquista da Série B. Esses dois títulos
Um deles, graças a Deus, a gente não tem, né? Tô errado, Rodrigão? Né? Acho que São Paulo... Você, como São Paulino, concorda com essa minha visão, que alguns insistem em dizer que é um pouco enviesada? Não, não é enviesado. Isso daí eu tenho que dizer para você que é uma análise fria dos fatos, da realidade, baseada, né, nos resultados. Duplo Não, cego, Randômico. randômico. Duplo cego carpado, que mais? Cara, mas é o que os fatos dizem, né? Agora vamos ver se a gente consegue o objetivo, que é a Copa do Brasil. Que a gente ainda não tem essa conquista. Vamos suar a camisa, né? O objetivo é suar a camisa e conquistar o título que nós não temos. Torcer para o nosso departamento médico estar um pouquinho melhor, apesar de que meu amigo Vitor já havia me adiantado, né? Que o Benítez era 3 jogos fora e 1,5 jogando. Agora nem isso, né? Puta podre do caramba. E aí, e o Santástico? E o Santástico, Xará? Nós estamos aí na briga para nos mantermos na meiuca da tabela. Porra, ontem na Vila, vou te dizer, segurou até 47 do segundo tempo, os caras vão lá e empatam, é demais, né? Tá difícil. Mas enfim, ele jogou bem. E agora, atenção, Diego Tardelli. Nossa. Cara, a capacidade dessa diretoria, qualquer uma, trazer bonde, é um troço assim inacreditável. Inacreditável. Não, mas aquele Bom, que... posso queimar a língua, mas assim... Mas puta, aquele que difícil. jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, como é que era? O Ricardo... Não, tudo bem. Esse Centroavante. o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira chegou ao fim de carreira lá e fez bom papel no Santos. Fez, mas o Ricardo Oliveira... Bom, sei lá. O Ricardo Oliveira, ele era diferenciado. O Diego Tardelli pode eventualmente estourar, tal, mas... Olha, O problema do Diego Tardelli é que nem o André Balada, né? O problema fora é no que, campo, assim, fora, né? ele carrega consigo um karma que nunca mais será perdoado. Você sabe qual é, né? Qual é? Que foi deixar o Corinthians passar ali na Libertadores, né? Ele perdeu... Não foi ele que perdeu o gol? Ele estava no... Não, quem perdeu... Não, que Diego foi o Diego Souza. Diego Souza. Tô confundindo. Aliás, é uma boa recomendação para o Santos também. Tá aí com 57 anos, dá para ser chamado... Diego Souza. Tava confundindo já. Dois seres imperdoáveis. O Diego Souza, por não fazer aquele gol, e o Juninho, por não fazer aquele gol no Mundial lá, em 2000. Nossa senhora, nem me fala. Perdeu aquele gol lá. Eu estava nos 2 eventos. Puta merda, cara. Olha que dureza. E aí, ô Cleveland, você tá na miudinha aí, vocês contrataram o Aleijadinho lá, ele voltou, até que tá batendo uma bola. O Corinthians tá melhorando aí, né? Tá na Libertadores, pô. Aliás, esse é o nosso objetivo agora no Brasileirão, né? Mais umas 3 rodadas, estamos lá já. Muito provavelmente. Mas a gente está contratando cada vez mais para jogar a divisão dos vovôs, né? Porque parece que vem o Williams também. Não sei se mas se o cara for velho e jogar uma bola, é melhor do que esses novos cabeçudo. É que nem o Daniel Alves. Não, também não exagera, né? Também não exagera. Apesar de que o Daniel Alves oscila muito, né? Ele teve umas boas apresentações no São Paulo, mas em compensação umas outras que, pelo amor de Deus... Bom, meus amigos, eu acho que sobre futebol temos mais alguma coisa a falar. Amanhã meu tricolor joga em casa com Fortaleza. Já faremos o resultado na ida para ter uma volta mais tranquila. Por gentileza, suas considerações, Sr. Cleveland. Não, rapidinho. Só não sei se vocês viram que os clubes ingleses vão se recusar a liberar os jogadores na data FIFA. E, portanto, o Brasil vai jogar eliminatória sem 9 jogadores. Caramba, como assim? Não pode se recusar. Para data FIFA, para amistoso, tudo bem. Agora, para eliminatória... Acho que não pode. Eliminatória. Apesar de que eu acho que se o Brasil quiser ficar fora da Copa, não consegue, né? Futebol sul-americano... Não consegue. Futebol sul-americano tá numa draga... Sei lá, posso estar enganado, tá falando besteira, mas eu acho que nunca teve tão por baixo como agora. O Brasil na eliminatória abriu uma dianteira inacreditável, né? Pode até botar, não diria escalar o time do Vasco para jogar, que seria quase uma ofensa a eliminatória, mas dá para fazer um... Não sei não, hein, Vitor? Sei não. Não. O Vasco não.
O Vasco não aguenta, não. Gente, vamos parar de brincar com os sentimentos do nosso Nós amigo. estamos com a meta, a nossa meta é o seguinte, 17 pontos. Essa é a nossa meta. 17 pontos. 17 pontos em Faltam 18 17. jogos. Faltam Faltam 17 para a 17. gente não cair para a terceira divisão. Da Série C, meu Deus do céu. Bom, meus amigos, a conversa tá boa, mas chegamos ali na nossa rodada final. Quem que quer começar? Quem tem alguma coisa para dividir? Dica, bola dentro, bola fora. Putz, eu tô sem nada. Posso fazer o contrário de sempre eu começar? Pode. Posso? Então vamos lá. Inspire-nos. Vamos lá, eu vou começar. Eu não vou inspirar vocês porque, obviamente, né, vocês não vão concordar comigo, né? Mas tudo bem, é a vida, é o que há de se fazer, né? Peraí que eu aprendi com um amigo meu um jeito bem legal de fazer o negócio. Que eu quero que fique bem bacaninha. Deixa eu ver aqui, área de trabalho. Cadê? Ai, tá aqui. Vocês já me veem aí? Tá aparecendo. Olha eu aqui, que legal. Bom, a bola dentro, contrariando os meus amigos, aqui é bola dentro dupla, hein? Bola dentro dupla. Primeiro, pelo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que o presidente tem mérito, foi um ato corajoso de enfrentamento com um poder e um ministro que tem exorbitado das suas atribuições. E a segunda bola dentro é pelo veto ao fundo eleitoral, causou aí uma procura enorme aos consultórios de ortopedia, né? Porque você imagina para um antibolsonarista como lidar com esse fato, né? Porque se você é livre, não tem problema, né? O cara acerta, você fala que acertou. O cara errou, você fala que ele errou. Olha que legal, né? Quando você é livre, né? Quando você não é refém de paixão, de ódio, é simples. Errou, errou, acertou, acertou. A vida que segue, né? Então, bola dentro, dupla pro presidente. A bola fora, eu vou pegando essa nota aqui do Lauro Jardim como um exemplo para toda, ou para boa parte da imprensa, que tem tentado inviabilizar e rotular essa manifestação do dia 7 de setembro, todo tipo de coisa. Como assim imaginar que as pessoas vão armadas, né? Quer dizer, eu nunca vi uma nota semelhante em relação a nenhuma manifestação de esquerda que, na sua grande maioria, sempre termina em quebra-quebra e depredação, né? Mas são infiltrados. São infiltrados. É sempre os infiltrados. Black blocs vândalos ao final da manifestação, que foi pacífica, né? Então, assim, e isso aqui é só uma nota. Se você tiver um olhar um pouco mais atento, você vai ver o Estadão chamando de manifestações antidemocráticas. Eu nunca vi isso. A população... autoritários. Eu nunca vi isso. A população se reunir democraticamente, pacificamente e reivindicar isso ser antidemocrático, autoritário. Essa é a minha bola fora. E a minha dica, né? Qual que é a minha dica? Quem adivinha a minha dica? Ele, né? É ele. É lógico, né? Esse monstro sagrado aí acaba de lançar, Marcelo Gutermann, está em fase de pré-lançamento, Finanças do Lar, né? Eu tenho certeza que a maioria das famílias brasileiras fará bom uso, né, desse manual de sobrevivência aos dias de hoje. O nosso amigo que com tanta competência, né, conseguiu administrar aí financeiramente uma família bastante grande, né, Xará? É isso aí. Muito então, bom. A minha dica aí fica para o livro do Marcelo Gutermann, você consegue encontrar em pré-lançamento na Amazon. Eu já garanti a minha versão de imediato, depois vou comprar 2 versões impressas. Uma eu vou guardar enquanto eu existir neste plano, e a outra eu deixarei para que os meus herdeiros vendam no eBay, porque com autógrafo sempre dá para levantar uma graninha. Então, a versão eletrônica ainda vai sair no lançamento. Isso aí. E as versões impressas, vou pegar 2, para assinar com meu amigo Marcelo Gutermann, acho que vai ser um excelente investimento, vou ganhar uma grana aí, depois vendendo como um item valiosíssimo. Uma nota triste, né? Puxa vida, perdemos hoje o baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, um monstro sagrado do rock. Tive a oportunidade de vê-lo mais de uma vez em shows e parece que eles, quanto mais velhinhos ficavam, melhores ficavam, uma perda muito grande aí. Quem é o próximo? Pode falar, Cleveland. Só tem uma bola fora. Vai para o Renan Calheiros, porque eu resolvi fazer a bobagem de começar a assistir a CPI
do fim do mundo, sei lá como é que é o nome daquele negócio lá. CPI Pandemia, CPI da pandemia. Da pandemia. E eu fiquei numa dúvida, estava numa dúvida cruel, se o problema do Renan Calheiros era má-fé ou incapacidade cognitiva. Hoje eu tive a certeza que é incapacidade cognitiva. Com um sujeito desse, como relator da CPI, tentando interrogar alguém, esse negócio não vai a lugar nenhum nunca. Enfim, eu só tenho essa bola fora para dar. E aí, Xará? Putz, olha, essa semana foi terrível, eu não consegui preparar nada. Tá bom. A minha dica é o meu livro, mas você já roubou, então pronto. É lógico. Por que você acha que eu falei primeiro? Eu falei, todo mundo vai dar essa dica, né? Então já vou aqui me antecipar. Não foi de graça, né? Peraí, vou pegar carona também, tá? Um cara que tem 6 filhos e consegue sobreviver... Não, por favor. 7? Por favor. Você tá falando com um profissional da arte. Então, é um reprodutor premiado. Não, então, você acha que eu não vou comprar o livro dele? Claro que Porra, meu amigo, o camarada cara que administra um orçamento desse aí, ele podia ser... Tá aí, ó. Hoje eu lancei uma pergunta e os senhores permaneceram calados. Não me deram um único nome. Então eu vou dar. Se sair o Paulo Guedes, Marcelo Gutermann, meu xará para ministro da Economia, porque vai administrar esse cacete. Deus, assim lá longe. Eu já falei na semana passada, tá roubando. É isso aí. Reforçado, então, tá lançando o apoio Gutermann na economia. Ô, Rodrigão, e aí, alguma dica, alguma consideração final? Eu não consegui. Minha bola fora é pro STF, né? Mas é chovendo molhado, nem sei se tem muita validade isso. Ó, eu acho que o STF hoje tá mais bola fora que aquela que o Pablo chutou no jogo contra o Palmeiras. E ó que ele mandou a bola fora, hein? Ah, parece que tinha um observador da NFL lá no jogo e parece que ele vai ser contratado por um time de futebol americano para a próxima temporada para ser kicker, né? Porque ali não vai perder um field goal. Alguma consideração final, Victor Loyola, ou podemos passar a régua? Passamos a régua. Eu sigo a sua bola dentro com o veto ao fundão, né? Eu também. Tinha duas opções para. Tinha duas alternativas. A boa e a ruim. Ele foi na boa, então tem que falar que acertou. Né? E nem dói, né? Você falar que ele acertou. Eu, pelo menos, não me dói. doeu nada, né? A bola fora, acho que a sua também, eu sigo o relator, com o STF também correndo por fora, mas o STF é horse concurso, né? Então, acho que a gente precisa tirar o STF de bola fora. Exato, não dá para. Vai ficar. Então, esse nosso consenso aqui, esse nosso consenso, que a gente fala em tom jocoso, mas que não deixa de ser um sintoma, algo muito sério, mostra o quão pertinente, quão cabível serão as manifestações do dia 7 de setembro. Tem um recado aí para ser dado. Muito bem. É isso. Se não há mais nada para dizermos, chegamos aqui ao final do nosso 65º encontro. Nosso amigo Victor Loyola, que nos presenteou, nos premiou com essa bela juba, hein? Eu diria quase que uma afronta aos nossos amigos aqui, que não dispõem da mesma estrutura capilar. Mas enfim, é isso. Semana que vem iremos para o nosso 66º encontro. E eu só tenho a agradecer vocês que um dia lá atrás aceitaram o convite e fazem com que esse dia que a gente se encontra na semana seja pelo menos por mim tão esperado. Tá faltando um no bar, hein? Tá faltando quem? Não, tá faltando um ao vivo. Sim, não, mas esse no ao vivo não pode poder gravar, né? Porque, já sabe, né? Não. Eu não queria citar nominalmente, mas a gente sabe que tem muita gente que faz uso exagerado do álcool aqui e é melhor não registrar essas cenas, né? Vamos deixar isso nos bastidores e tal. Mas é isso, meus amigos, ó, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Vamos colocar o papo em dia e é sempre um prazer encontrá-los, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau.